conversar com a Carla. Eu ia falar pra fazer a introdução ou vai direto pra conversa? Não, pode deixar gravando direto. Tem memória, eu acho. Então, pessoal, é o seguinte, estamos aqui, Sim Senhor Cast, primeiro colocado Igor, segunda colocada, né, do EGS Carla. Tive a presença deles aqui, né, eles se colocaram à disposição para vir até aqui, né, onde são gravadas as aulas do Sim Senhor. E a gente vai fazer vamos conversar um pouquinho, daqui a pouco eu vou virar aqui para eles, a gente vai conversar e vocês vão acompanhar. Mas é muito interessante porque a gente conseguiu consegui trazer aqui esse ano, eu tive a sorte de morar no mesmo estado que o primeiro e a segunda colocada do EGS Sim. E os dois têm estudado no Sim Senhor, então isso aí é uma grande oportunidade de trazê-los aqui e conversar um pouquinho, eles falarem um pouquinho da rotina deles, como é que eles estudaram, e vocês conseguirem absorver toda essa experiência que eles tiverem, absorver coisas aí que vocês podem usar para o estudo de vocês, para o desenvolvimento aí para percorrer essa caminhada aí até ser aprovado no EGS, tá? Então, é sempre bom lembrar que você vai ver aí, a todo momento eu falando primeiro colocado, segunda colocada, estamos nesse momento em uma etapa do concurso, no qual nós tivemos até a classificação final, então eles ainda têm outras etapas como exame de saúde, exame psicológico, teste físico, PPE. O resultado que eu estou trazendo aqui para vocês é da classificação oficial do EAGS Sim 2025. É o primeiro colocado Igor e a segunda colocada K. Então não vou ser o Faustão aqui ficar falando e deixando eles quietos aqui, vou levar a conversa para eles também. E eu vou iniciar falando sobre... Vou até surpreender, que eu tinha combinado uma pergunta aqui, mas eu vou surpreender. Na verdade, eu queria começar falando com vocês, aí fiquem à vontade aí para falar, mas em relação queria que vocês contassem um pouquinho da história de como vocês conheceram o EGS, porque eu estava conversando com eles, né? O EGS Sim, ele é um concurso que pouca gente conhece. Se eu falar, por exemplo, o concurso da PM, todo mundo conhece, o concurso da Polícia Civil, todo mundo conhece. Todo mundo, ESA, até a ESA mesmo, todo mundo conhece a ESA, mas ninguém conhece o EGS. Então, como que vocês viram? Foi um vídeo na internet? Foi algum familiar que já fez o concurso? Você pesquisou na internet, no Google e achou? Como é que foi isso? Como é que vocês descobriram esse concurso? Primeiro, pra gente começar. Minha irmã é sargento, né, de CEF, passando em AGSF. E aí a história começa lá em 2015, minha irmã estudando. E aí em 2018, na última oportunidade dela de fazer o IEGS, ela passa como titular e vai para a escola. E aí eu começo a acompanhar aquela loucura toda, compra enxoval. Eu me lembro de 2017, a minha irmã sabia a notícia, eu tava dormindo, ela falou assim, caraca, eu vou paiar. E aí eu não tinha noção nenhuma, eu tinha 15 anos, não entendia muito. Então quando eu vi o banho do bicho, eu falei assim, meu Deus, que emoção. E como os meus pais, acho que é isso, tipo assim, meus pais viam a minha irmã naquele momento e ficavam assim, caraca, que maneiro, né? E você via a felicidade dos seus pais, a felicidade, aquela coisa, eu falava, caraca, eu quero dar orgulho pros meus pais, como a minha irmã tá dando agora, eu sempre pensava isso. E aí foi passando as coisas na IA, eu ficava, nossa, que loucura, minha irmã sai final de semana, e tem as amigas, que rotina legal, eu sempre achava que tinha isso na minha mente. E aí veio o dia da formatura. E eu lembro no dia da formatura da minha irmã, que eu vi aquilo ali, tipo, me arrepiou, foi aquela coisa. Ali eu tive a certeza, meu Deus, eu quero estar aqui, é pra ser meu, eu vou fazer isso aqui, é meu. E aí eu comecei a estudar, só que ela pensou, ela guardou tudo pra eu ser de CEF, porque eu tinha comentado com ela. E aí eu impressionei a todos e falei assim, informática. Ainda bem. Ainda bem. Aí foi um choque assim pra família, tipo, caramba, como assim? Informática, eu venho poucas vagas, foi aquele coisa. E uma época também que, tinha uma época atrás, né, também agora já mudou um pouquinho, que era estranho ver provavelmente um técnico, uma coisa, você enfrentou isso, né, de ser uma das únicas pessoas de sexo feminino em uma sala de informática, né, era uma coisa só pro sexo masculino. Primeiro que eu não achava o técnico, era aquela coisa, caraca, aí teve um dia que eu falei com minha mãe, não mãe, eu vou achar. Aí entrei com 17 aninhos, abri aquela sala, todo um monte de homem de 22, 21, leões mesmo, sabe? Barbudo, tudo de informática. Tem uma prisão. E aí eu sentei lá, primeira aula, algoritmo, porque não era no computador mesmo, era aquela primeira aula introdutória, primeiro dia mesmo de aula. E eles começaram a falar, não, porque Java, PHP, e eu, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí eu lembro do professor chegar pra mim e falar assim, não, calma, você tá começando agora. E eu lembro exatamente essa frase, o IEGS é uma fila. Espera que a sua hora vai chegar lá, não é
você tá estudando, pode ser, acontece. Gente que estuda 3 meses, chega lá, faz a prova, dá tudo certo, vai pra escola. Mas tem gente que tu vê, 5 anos, 3 anos, 4 anos. E ali eu entendi que a minha hora ia chegar, mas eu teria que continuar, persistir, ter paciência. Eu, no meu primeiro dia, eu me senti tipo assim, caramba, eu lembro que era eu e mais uma menina fazendo técnica. E aí a gente ia pra aula teórica, eu não sabia digitar. E é uma coisa que é com o tempo, né? Até a gente trabalha na PPE, né, com alunos aprovados, você já teve aula já, né, presencial comigo para PPE, e eu chego para alunos aprovados, muitas das vezes, né, pessoal, faz uma primeira aula, né, monta um programa para mim que apareceu lá no mundo na tela. Cara, o cara foi aprovado na EJS5, o cara não sabe. Não sabe, mas não sabe. Isso é normal, é o tempo, mesmo depois de aprovado, as pessoas normalmente estudando tanto teoria que não quando vê a prática até fica um pouco assustado, fica aquela coisa assim, caramba. Exatamente, como é que é? Eu sei no papel, mas a alternativa correta, mas escrever... Tem muita gente que acha que você saber muito informática quer dizer que você vai ser aprovado. Eu ficava muito com isso, porque eu via muita gente que tipo assim, caraca, sabe muito mais que eu que informática. Se comparando, né? Se comparando, é uma comparação no tempo. Uma frase até do Leonardo Martins, do Português Operacional, ele fala: quem passa não é o mais inteligente, é quem está melhor preparado. Eu ficava se comparando na primeira vez que eu fiquei reprovado. Aí em janeiro, 4 meses antes da prova, eu parei de estudar, porque eu falei, não vai dar não. O pessoal já está muito avançado, eu tinha começado em novembro, eu falei, não vai dar não. Mas era só eu continuar, eu fiquei em 64. Então se eu continuasse, dava pra passar, era 30 vagas, só que eu parei. Exatamente. Minha primeira aula que eu entrei no curso preparatório foi aula de português, cara. Eu não sabia nem o que era um verbo, o que era um substantivo, eu fiquei desesperado também. E aí do lado, quando é aula presencial, do lado... Pessoal mais um substantivo subordinado do não sei o que, né? Aí tu fica assim, caraca, eu lembro até hoje que eu não sabia achar um sujeito na frase. Eu não sabia o que era. Porque eu vim de escola municipal, eu estudei a vida toda na municipal, a vida toda na estadual. Eu estava no Complexo do Lins. Eu não tinha aquela coisa de... base, né? A base, eu não tinha base nenhuma. Então quando eu cheguei e vi a galera que já estava lá há um tempinho, falar, como é que acha um AD aí? Eu ficava assim, o que é um AD? O que é um AD? Pô, então, cara, eu comecei fazendo um curso preparatório para ESA, para EA. E eu não conhecia o EJS5, só que tava ficando muito difícil. Eu não sabia nada, eu não tinha base. Eu estudei toda a minha escola, foi na escola particular, mas eu não tinha base nenhuma. Então eu comecei do zero. Aí, pô, matemática, geometria, não pegava nada. Pô, só sonhar. Aí um professor falou, pô, tu tá fazendo técnica, né? Eu fiz meu técnico junto com a minha escola. Junto com a médico. Aí ele falou, pô, tem técnico, cara, sai daqui, o que tu tá fazendo tá aqui? concorrendo um monte de gente, tá concorrendo com pouca gente. Aí eu comecei a pesquisar, não tinha nada. Aí eu vi um curso do podia nem falar, né? Mas, não, pode falar. Cara, eu comprei, horrível. Porque isso eu vou ter que cortar, Pode falar, mas aí você sabe que não vai aparecer lá. Pode falar aí. Eu sei que vou te falar que no menor que tem muito bem é horrível, mas eu vou contar. Eu comprei um curso alternativo aí, né? De informática para a EJS5, só que quando eu abri não era aquilo que eu pensava que era. Eles simplesmente pegavam o conteúdo que cai na prova do edital, só que colocava de outras bancas. Pegava questão da Polícia Federal e jogar. Então, tipo assim, tinham de banco de dados 70 aulas de 1 hora. Que isso? Como que eu vou pegar isso aqui? Os PDF, as questões eram tudo para a Polícia Federal, tudo banca FGV, e eu ficava, eu acho que não é isso aqui. Aí eu lembro até hoje que eu tava um dia, eu acho que numa festa, e eu, pô, na cabeça, tem que arrumar alguma coisa. Eu pesquisei no Instagram, apareceu o teu. Eu fiquei um tempo pesquisando, pô, será que vale a pena comprar mesmo? Aí foi quando eu comprei o seu curso. Ali que eu comecei realmente a estudar pro Sim Senhor. Show de bola, então formas diferentes, né? A questão que era familiar e você é uma questão de o professor no preparatório, né? A segunda pergunta agora que eu queria fazer para vocês é qual foi a importância da disciplina, porque é muito difícil, né, a gente se manter motivado, né? A Carla eu sei que estuda já um pouquinho mais de tempo, né? O Igor estuda um pouquinho menos para o EJS de forma específica. Mas mesmo assim a gente nós temos que nos manter
focado durante alguns meses. Isso é muito difícil. Então, como vocês conseguiram? Eu, por exemplo, tive um quadro dos sonhos, que eu colocava as coisas lá que eu queria conquistar. Como vocês conseguiram ter essa motivação para se manter focado até o dia da prova e conseguir um bom resultado? Eu tinha muito na minha cabeça que o concurso é uma maratona e não é um tiro de 100 metros, né? Então, na primeira vez que eu fiquei reprovado, eu tava no gás, tava na ansiedade ali, comecei a estudar muito, ficava, sei lá, 5, 6, 7 horas estudando. E quando chegou ali em janeiro eu já estava sem gás, desmotivado. Então foi essa coisa, minha primeira coisa que eu coloquei na mente, que eu vou estudar devagarzinho, mesmo na ansiedade, vou botar ali 4 horinhas por dia, 3 horinhas por dia, se eu estiver cansado eu vou descansar. É questão da qualidade. Com certeza, eu também qualidade, priorizava cara. a qualidade. Eu não sei se vocês percebem lá que vocês tiveram essa plataforma, Sim. a gente começa num ritmo muito tranquilo. Eu boto lá Sim, 2 sim, aulas sim. por semana de 15 minutos, exatamente. pra você não cansar em janeiro, cara, Sim. senão não dá. Então, se você estiver estudando para fazer o concurso, o Eric vai colocar 2 aulas por semana, faz as 2 aulas por semana, seja o melhor naquelas 2 aulas. Então, se você souber todo o conteúdo na ponta da língua daquelas 2 aulas ali, você vai conseguir seguir tranquilo. Eu acho importante aquela coisa de você ter um norte também. Não adianta você começar em Java se você não tem uma parada que, caraca, eu não sei nada de algoritmo, aí tu vai lá ver Java. Pô, não, calma, vê aquilo ali, dá importância às primeiras matérias, dá importância. Que ali, lá na frente, tu não vai sentir tanto aquele baque. Caraca, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Eu priorizava muito a qualidade também. Até mesmo pra mim, porque eu já estava um tempo estudando, e aí eu ficava pensando, caraca, pra que eu vou ficar 10 horas me matando estudando? Não, eu gostava muito de dormir, era uma coisa assim, priorizava muito o meu sono. Mas exatamente, Entendeu? pra conseguir absorver, né? Não e assim, adianta. e você mais do que nunca, né, você já tentou a prova há muitos anos já, aquela ansiedade de falar, cara, eu fui mal em Java, eu vou direto pra Java, vou pular lógica, vou para segurança, eu já tive essa matéria, mas cara, a gente Sim. nunca sabe 100% da matéria, certinho, o que ele tem que saber, Sim. tem que voltar do zero. Eu tive casos já, queria comentar, de, cara, acontece de tudo no Sem Senhor, né? Desde pessoas que, enfim, tentam dar golpe, até pessoas que... Mas o que acontece muito é o aluno chegar, e aí eu já coloco a plataforma programada para ir liberando o conteúdo para não ter aquela ansiedade do cara chegar e querer assistir a última aula, né? Porque ele não vai ter base, não vai entender nada. O pessoal chegar, comprou ali, se matriculou, aí fala, cadê a aula de Linux? Não, a aula de Linux vai ser liberado tal dia, segundo o cronograma lá, tudo certinho. Então eu vou pedir reembolso porque eu não quero. Caraca, então como é que eu vou confiar que ele sabe tudo que ele precisa saber antes de chegar em Linux, entendeu? Então, na segunda vez que eu estava preparando, eu já sabia tudo de segurança da informação, porque eu estava estudando muito na primeira vez. Então eu pulei logo para a lógica de programação, já tinha os materiais, eu fiquei lá, mas é porque eu sabia muito da ponta da língua, então... Exatamente, sim, tem essa... Foi a minha experiência, tem Sim. gente que não sabe nada, não pegou nenhum conteúdo, né? E não sabe nem que vai cair na prova e já quer pular para pirar o... Para ir mais rápido, porque essa pessoa ela quer fazer 2, 3 Não, vezes... Eu acho importante você também ouvir seu professor, porque certeza. Ninguém é maluco de jogar uma coisa lá, ainda mais para aqui, você já tem uma experiência, você passou no mesmo concurso que a gente, então é uma coisa que fala, cara, o Eric sabe o que ele tá fazendo, é o nome dele em jogo, ele não vai pegar e jogar uma coisa e a gente ficar perdido, não. Respeitar o seu professor tá falando, é isso que você tem que estudar? É isso aqui, calma. Sim. É o tempo de qualidade, não adianta você passar, vou estudar um dia. E eu também acho maluquice, pegar e vou estudar um dia, eu vou ter 300 videoaulas, vou fazer 1000 exercícios. Gente, isso não existe. Tem que manter aquela calma, vou estudar um pouco da matéria, cansei, vê outra matéria, ou sai um pouco, distrai sua mente, também não vai sair todos os dias, mas dorme um pouco, tira um cochilo, volta. Eu acompanhava o ritmo, só que quando eu vi, chegava lá, pra que eu vou ficar batendo na mesma matéria todo dia? Já ia pra outra, mas respeitando o cronograma, respeitando que aquilo ali eu precisava, e sempre tem aquela coisa na matéria que tu tá lá estudando e do nada tu olha e fala assim, caraca, ano passado eu não sabia disso. Sempre tem aquele negocinho, caraca, ano passado eu não sabia disso. Então é respeitar, ter a calma de que não, em janeiro tu não vai saber tudo, porque tem gente que é isso, em janeiro quer saber todo o conteúdo da prova. Não, é realmente uma escalada. Tem aquela coisa que você... Tem dia que você não tá bem, em um ano de estudo, 6 meses de estudo, você vai pegar um resfriado, você vai pegar qualquer coisa. Eu fiquei 7 dias com ele. Aí. Então, tipo assim, não consegui levantar, então eu falei, caraca, mano,
acabou pra mim, só que aí Sim. quando eu voltei, eu já tava com a matéria bem adiantada. Sim. Você não volta melhor? Tipo assim, eu Volta, sentia que eu descansa, voltava melhor. descansa, Então, às sim. vezes, num sábado eu saía pra esparecer, às vezes dar uma corrida, fazer alguma Sim. coisa, sabe? Eu sentia que eu voltava melhor. De ver Sim. uma série. Absorvia respeitar. mais, né? Você Absorvia tinha um mais. momento de ficar cansado, naturalmente. Sim. E isso já é um próximo assunto, que seria a questão do equilíbrio, né? É um assunto hoje que não tem como a gente não falar, né? Porque são jovens, né? Ali 17 a 22, 23 anos estudando, então é natural a questão da ansiedade, a questão de você se cobrar muito e você acaba tendo problemas, né? Em relação aos estudos, né? E você já até entraram no assunto já e falaram, né? Essa questão de manter, né, uma rotina tranquila, não ficar super afobado, assistindo 300 aulas por dia, mas eu queria que vocês até focassem um pouquinho mais como vocês conseguiram equilibrar essa questão para vocês também não surtarem, né, sair correndo, não conseguir absorver conteúdo. A Carla já comentou, né, que saía um pouco, ia no estádio, tomar um sorvete, Sim. né? O Igor até comentou também, né, essa questão de saber dosar, né, a quantidade de tempo que você está estudando, né? Isso é super interessante, até para quem está assistindo também. Você viu esse vídeo, se interessou, cara, já não começa naquela ansiedade que você vai, né? Você teve a experiência, você estava naquela ansiedade, né? Toda. Cara, então, é um passo de cada vez, né? Quando eu tava estudando, eu já tava pensando na entrega de documento. Ih, não vai aceitar meu documento. Ih, eu vou ficar no TAF. Ih, eu vou ficar no inspeção de saúde. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, vou focar aqui nessa prova. Sim. Então, cada semana eu tinha uma meta. Eu tava na época de Linux. Então, domingo eu tenho que ser o melhor aluno em Linux. Sim. Ninguém vai saber mais de Linux do que eu. Entende? Então foi a cada semana assim. Sim. Foi a melhor coisa que eu fiz porque eu não ficava nessa ansiedade e me botando pra baixo. É muito ruim você ficar pensando, caraca, mas se der ruim. E uma coisa que minha irmã falava sempre pra mim é não se preocupar quando você chegou. Você viu muita gente melhor que você. Pô. E aí isso é pior, cara. Isso é pior. Porque você vai olhar pra trás e tudo vai te desanimar. Tudo. Tudo. Eu Só tive que- isso no meu cursinho presencial, que os caras Sim. já estavam 3 anos estudando pra ESA, os caras pra ser Sim. oficial SpaceX. Eu ficava, que isso, mano? Por que é uma oração subordinada? Não sei o que é isso, não sei nada. E de uma vez por todas você entende que treino a Sim. treino, jogo a jogo. Às vezes o cara sabe o triplo de conteúdo, você E não chega na passou. prova calmo, Tem coisas que você... não passaram, infelizmente os caras eram bons, Sim. os caras me ensinavam, Sim. mas não conseguiu. Por quê? Porque Sim. não é só o estudo, não é só o saber, tem que saber controlar o psicológico. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova, eu tava todo me tremendo, então eu saí jogando água no rosto, pô, agora que é hoje. Eu É isso aí. também. Às vezes que eu acordava tipo 2 horas da manhã, pensando Sim. numa questão que eu não fiz, aí eu já acordava e eram os melhores estudos eram de madrugada, tá ligado? Tipo, eu pegava 3 horas Sim. seguidas e eu nem via, porque Sim, eu tava sim. tão ali no... Sim. na E deitar a ansiedade. cabeça de noite, que vem um monte de número, número, vem tudo na vem cabeça, tudo, vem tudo na Tudo que você estudou no dia, né? cabeça explodindo. Vocês estavam fazendo que realmente eu indico, né? Que é, cara, nesse momento que você está estudando, esquece de tudo que te distrai, Tem que ser assim, e obcecado, vive, tem que ser vive obcecado. um pouco, né? Aí é aquela questão que ele comentou, se eu obcecado, né? Assistir Tem que 500 só aulas por dia, pensar mas nisso. é você só pensar nisso. Pensa estudar só de nisso, outra forma. tá no, você foi sair pra uma festinha, pra um evento, pensa, eu tô aqui curtindo, mas eu tô pensando, Sim. né? Aqui eu cheguei em casa pra pirar, então Sim, é a sim. melhor coisa. E é você saber dosar. Você não precisa ir numa Com certeza. festa, vai na festa. Vai voltar às 5 horas da manhã? Não, cara. Volta Sim. 10 horas. Com certeza. Dorme bem, fica. Eu sempre pensava nisso. Você precisa abdicar. Sim, exatamente. Vai abdicar. Mas tem coisas que você às vezes precisa um pouco. Às vezes tem coisa importante. Tipo, às vezes tem uma festa que você, caraca, quer muito ir. Vai um tempo, não precisa ficar 6 horas nessa festa, Sim. vai 2 horas e volta, acabou. Equilibra. Equilibrar. Tem até aqueles filmes que você troca, a moeda de troca é o tempo, né? Então é exatamente isso, cara. Quanto tempo da sua vida que você está disposto a entregar para sua aprovação, né? Sim. Então, tipo assim, se você trabalha, eu trabalho das 8 às 6 horas, chego em casa às 7. Não tem como você, com todo respeito, não tem como você ir pra academia e ficar 3 horas na academia. Exatamente. Infelizmente, vai correr na rua ali 30 minutinhos, Sim. não tem como você sair no final de semana, vai correr de Sim. manhã, vai encontrar seus amigos em outros horários, mas você vai ter que se dedicar 100%. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ficar em casa e não precisar trabalhar. Então eu tinha meu dia inteiro só para estudar. Sim. E óbvio, eu não ficava as 24 horas estudando, não tem como. Sim. Eu tirava ali 4 horas para estudar, jogar meu videogame, via série. Essa foi a minha experiência. Sim. Se você trabalha,
você tem que abdicar de outras coisas. Sim, não tem como o cara trabalhar, ir pra academia, jogar videogame Porra, e querer estudar meia hora. Mas eu ficava muito pensando sobre isso. Porque eu via muita gente trabalhando e eu ficava pensando assim, caraca, eu tô em casa fazendo Eu me sentia nada. mal. Sim, Pô, aí eu me sentia a mal. pessoa trabalha, ela consegue, porque eu que tô aqui fazendo nada, Eu me sentia mal. entendeu? Minha mãe me deu esse privilégio, meu pai me deu esse privilégio, por que eu não vou passar? E a pessoa que tá É trabalhando... uma certa pressãozinha, né? É uma certa pressãozinha. Só que eu sempre botava, cara, eu tenho que conseguir, porque uma pessoa que estuda lá 1 horinha consegue, por que eu... Entendeu? Uhum. Aí eu ficava pensando nisso, eu ficava, caraca, não, vamos conseguir, vamos pensar nisso. E chega muito assim, é coisa de Deus. Porque às vezes pode cair aquela coisa que você estudou menos e pode cair aquela coisa que tu estudou mais. Aumenta a pressão também você Não ficar tem, em casa. não tem como você estudar 100% dos livros e, cara, não dá. Isso aí é a coisa mais importante, porque quando tu pega um livro do Tarimbal, do Nemeth, é impossível você estudar aquele livro todo. Sim. Então você tem que comprar o curso do Sim, Senhor, não tem jeito. não tem jeito. Porque ele vai resumir o e-book e não é resumir aquele resumo nada a ver. Não, ele vai pegar exatamente o que tem na prova. Sim. Porque se tu pega um livro do Tarimbal, tu vai entender o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o Depois terceiro você tu não vai vai entender nada, tá? Você vai achar que aquilo vai cair na prova, Com você certeza. vai... Tinha vezes que eu pegava o e-book do Eric e eu ficava, pô, não é possível que é só isso, mano. Sim, não é sim, possível. sim. Aí eu pegava, eu baixei um livro do Tarimbal e o resto eu não entendia nada. É porque ali é pros caras que realmente vão trabalhar com porque é um livro aquilo. referência, só não entende, são livros de Exatamente. referência. Então, o cara do ensino técnico, o cara que tá fazendo uma prova aí de inteligência do não sei o que, aquela binha, o cara vai usar o mesmo livro. Só que isso é perigoso também. Tipo assim, você estender uma coisa, eu acho muito perigoso. Sim. Claro, tem algumas coisas que você quer estender um pouco mais, mas você estender tudo, às vezes você tá perdendo tempo com aquele livro, Não. em vez de ir pra outra matéria. Não, exatamente, eu peguei aquele livro, eu li o terceiro parágrafo, não entendi nada, eu fechei, vamos ficar aqui no e-book mesmo. Eu acho que é melhor pra mim, cara. Então, assim, Mas aí começa a entrar, muitas das vezes também embora, começa a botar matemática, física, não, tudo junto esquece. com redes de Sim, computadores, sim, aí você fica doido. Você tocou no assunto que é a próxima pergunta também, né? O quanto que o material, né, as aulas que você ensinou, a plataforma, ajudou vocês a ter esse tipo de resultado? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. É duas coisas que você precisa para ser aprovado, né, cara? É saber o que estudar, como estudar, e o terceiro que é estudar realmente, cara. Então, como que eu vou estudar e o que eu vou estudar? Comprando Sim Senhor aí, tu vai comprar o curso, não tem jeito, ele vai pegar na tua mão e vai falar, esse é o caminho da aprovação. Só que quem vai percorrer esse caminho é você. Sim. Então não adianta, cara, ele vai te dar 2 aulas por semana, durante 4 meses, né? Então você vai ficar 4 meses estudando 2 aulas por semana, cara. Então você tem que dividir esse tempo. Se você trabalha, tem como passar assim, cara. Sim. 2 aulas por semana. As aulas têm quanto tempo? 10, 15, 10, 20 minutos você- no máximo. Pô, mas falar uma coisa que foi meu diferencial no Sim Senhor, é que eu gostava de ficar sempre escutando. Às vezes eu tava comendo, aí eu falava assim, nossa, eu tô vendo uma série, eu me sentia mal, eu ia lá, abria a plataforma, aí eu ficava, nossa, que legal. Eu escutava o dia todo a sua plataforma. Legal. Às vezes eu ia tomar banho, em vez de botar uma música, eu botava a plataforma. Sim. Aí eu ficava lá. Viver pro concurso. Viver pro Exatamente. concurso. Cara, e assim, a gente vê como a tecnologia muda, né? Sim. Eu tinha, na época, né, não existia, tinha o curso, eu fazia o curso presencial e tinha o EAD, que na verdade era uma gravação da sala de aula, da mesma aula, o cara deu na aula, o cara jogava na plataforma. E aí, ninguém ligava pro online, o pessoal focava mais na aula. O que eu fazia? Eu pegava meu celular, botava, eu não sei nem se isso é legal, se você podia fazer isso, talvez alguém me processe aí. Mas eu gravava, um gravador de voz, né, do celular, eu gravava e deixava lá na minha perna gravando o professor falando na aula presencial. Então, chegava em casa eu ficava ouvindo. Quem me falou isso foi a minha irmã. É. Ela falou, caraca, eu Provavelmente gravava ela as usava aulas. isso também, Ela né? usava isso. É. Aí eu falei assim, não, é mesmo. E as suas aulas, era aquela coisa, o ponto mais importante. Sim. Não era aquela aula massiva que ia ficar em todos os pontos mais importantes. E aí dava o tempo certinho, às vezes você tá comendo, eu assisti mais 5 aulas e falava, caraca, assisti 5 aulas aqui do Eric comendo, achando super interessante. Então fazer adaptações. Se você todo dia vê uma série na hora do almoço, tenta lá ver um videozinho. Se você se sentir bem, eu me sentia bem. Eu era o contrário, eu não assistia aula não, eu não assistia videoaula, eu só ficava no e-book mesmo e também nem pegava caderno, era só lendo e decorando. Então,
isso funcionou pra mim, isso funcionou pra ela, então aí que tá a comprovação que cada pessoa tem seu próprio método de estudo. Sim, o Eric vai te dar lá como você decorar, como você estudar, mas você que vai fazer a sua rotina, não tem que Testar, né? Vai testar. Cada um tem sua rotina, cada um tem seu método de estudo. É aquilo, você lendo o e-book você aprende Com mais. certeza. Eu já gostava de ouvir o Eric lá na aula, que eu conseguia absorver mais. Então você entender, onde eu tô escrevendo? Escrevendo eu consigo aprender melhor. Lendo, eu consigo aprender. Com certeza. Entendeu? Fazer aqueles testes e vendo, se conhecer. Isso é se conhecer. Exatamente. Entendeu? Onde você está absorvendo, mas como eu testava isso? Exercício. Quando eu pegar um exercício e eu ia fazer, vamos supor, eu lia book, eu ia fazer exercício e falava assim, caramba, eu li tudo, mas nada foi. Não foi. Aí eu assistia foi. vídeo aula e falava assim, agora eu já consegui fazer os exercícios bem. Porque você deixava, o bom da plataforma era isso. Tinha lá o e-book, a pessoa escolhia e depois ia pro exercício. Isso aí. Então a pessoa viu se ela realmente pegou a matéria ou não quando entrava nos exercícios. Sim. É o que vocês estão falando. Foi lá, leu o e-book, talvez se a Carla pega, leu o e-book e faz exercício. Ia errar. Aí você leu o e-book e acertou tudo. Aí inverte. Aí você assiste a aula. Aí ela assiste a aula. Aí eu conto pra ela, tipo, aí você fiz conta. 70 questões, acertei tudo, aí ela fala, caraca, mas eu sou muito burra. Mas Sim, não, é porque ela não tá com o método Ou então dela, né, até cara? mesmo você fala pra ela, você tá perdendo tempo, eu só leio e Exatamente. você resolve tudo. E eu gostava muito disso na plataforma, era dos exercícios. O que eu sentia falta nos outros cursinhos era o exercício. Por quê? Não adianta você estudar e você não tá praticando aquilo que você fez. Você vai lá. O cara que tá assistindo a aula assim só fica assim. Não anota, não faz o exercício, aí não sabe o que tá errando, o que domina, o que Porque que se não você domina. só ouve, tudo faz sentido pra você. Você vai embora. Tô ouvindo, tô entendendo. Agora para e faz exercício pra você. Outra coisa também, não vai pegar plataforma de questão e pegar questão de informática de outras bancas, porque não tem nada a ver. Tá? Então, nossa, eu vou treinar aqui com questão da FGV. Não faz isso. Porque você não vai entender nada e você vai achar que você é burro. Não vai pegar também provas antigas de 2009, porque é outro edital. Eu fazia isso e eu ficava, caraca, eu não sei nada. Mas é porque não é aquele livro que tá como base. Mudou tudo. As únicas que eu percebi que era o mesmo livro era do de Linux e PO. Aí era o mesmo livro, exato. vai embora, fica ali o dia inteiro fazendo questão de provas antigas quando você estiver totalmente preparado. Também não vai pegar prova quando tiver no primeiro dia de estudo. Nossa, só vou dar uma olhada aqui. Tu vai se frustrar, pô. Tu vai se frustrar se pegar a prova É no tipo primeiro assim, dia de tu estudo. treinou um mês. Caraca, tira um domingo, faz um simuladinho. Aí no simulado, errei PO pra caramba. O que eu tô errando em PO? É aquilo que você falou, treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. E você tem que acostumar a sua cabeça pra prova. Isso. Não adianta você só estudar, não praticar, porque na hora da prova é aquele jogo, é aquela coisa, pratiquei e não treinei. Que isso? Exatamente. Você E essa questão, e muita gente, cara, muita gente questiona essa questão. Na plataforma não tem as provas antigas, cara, já tá dividido na aula e já tá de acordo com o que cai, porque tem muita coisa que não cai mais. Então é exatamente muito importante vocês falarem isso, porque não precisa ficar correndo atrás de prova antiga, eu vou fazer a prova de 2009, cara, você vai ver muita questão que não as cai mais. coisas mudam. Tu acha mesmo que vai ficar lá aquela coisa de 2016 vai voltar toda vez? A pessoa tem que aprimorar. Tem gente que, não, essa questão aqui já caiu esse ano. Com certeza que não quer dizer nada. Isso aí é aquela pessoa, tinha gente que assim, não, com certeza essa matéria vai cair aqui. Porque tá vendo? Caiu em 2000, aí vem a prova. Pum, nada com nada. Esse ano, banco de dados, né? Banco Cara, de dados. essa Metade do da prova foi banco de dados, só da essa mais. Essa questão do Randall, eu fiquei, que isso? Porque eu tinha feito a mesma questão na mesma semana e eu cheguei na prova e errei. Por quê? Eu tava fazendo ali a revisão fazendo de qualquer jeito e eu não revisei a questão que eu tinha errado, que era a do Randall. Já tinha caído. Já tinha caído, eu não sei qual prova, mas alguma questão de uma prova antiga e já tinha caído, eu errei na prova. O que eu achei mais engraçado foi a questão da PPE. Que quando eu botei a cara, eu falei assim, gente, a PPE, eu fiz isso na PPE. Aí a minha irmã sempre falava, tudo bem, porque você chegou a PPE, você teve um pouco mais de conhecimento. Não, eu perdi meu tempo. Ela, cara, estudo nunca é perder tempo. Você nunca tá perdendo tempo. Só estuda, vai. E é isso. Aí quando eu abri a prova, que eu olhei e falei assim, o Eric passou isso na PPE. Caraca,
não acredito que é idêntico, não era a mesma questão, Sim. mas era bem idêntico o treino que a gente teve na O PP. conceito, né? O conceito é o mesmo. É porque tem um estudo por trás, né? As pessoas acham que pegou e vai jogando questão aleatória, vai entender, mas não tem estudo por trás, perfil de prova, tem tudo Aí isso. quando eu tava estudando, a galera, não deve cair coisa de Java não. Eles botaram aí, eles botaram Eu aí. fiquei assim. Eles botaram isso aí pra enganar vocês e tal, não sei o que. E eu falava assim, O Eric chamou o programador de Java pra... Eu acertei na. não, e se na tu ver o sorte. nível que a gente foi, o nível que a gente foi um nível muito mais. Sim. Então eu não senti tanta pancada, e era a minha dificuldade. Eu não senti tanta pancada da prova, porque eu já tinha tomado todas as pancadas que Mas é o que eu tomava. falei bastante, né? Cara, se botou, vai cobrar. Sim. Eu fiquei falando isso desde o início. Eu falei, cara, eu não tenho, eu não Só programo sabia em Java, como que é. eu não programo no dia a dia, o conceito eu consigo, eu sei, mas eu não programo, eu vou chamar uma programadora, faz isso no dia a dia pra me ajudar e que isso vai cair. E Aí eu vou fazer foi uma pergunta melhor pra ele, coisa que eu tu ficou fiz. maluquinho com aquelas aulas de com Java? Aquele é Não, sensacional, cara. Sensacional. Mas eu falei assim, meu Deus, isso vai cair na prova, caramba. Cara, eu já tava ficando meio maluco, que rabugento, que ela ficava Sim. falando, não, que isso aqui, eu falava, isso vai Isso cair, não é tá de tão sacanagem, simples, cara. isso não é tão Eu fechava a aula e ia fazer outra coisa, porque eu já tava com muita raiva. Aqueles Não, simulados, eu ia e fazendo os ela simulados e falando falava, assim, não vai cair. ela 12 por 8, é mais difícil pra caralho. Difícil pra caralho. Ela, não, gente, 12 por 8. 12 por 8 eu já começava a tremer, que Mas isso, isso cara? foi muito bom. Ter Ah, com uma certeza. pessoa que elevou o nosso nível ao extremo, elevou pra caraca. Quando chegou lá, que eu vi, eu falei assim, Eu vi quem isso. vai isso na primeira aula? Sim, na Ah, mas primeira de aula boa, ela já falou mas de disso. boa. Sim. É assim, se a gente for pegar, né, a primeira aula ela já matou praticamente Ah, quem já tava na matou, aula ali, Já já matou entendeu? tudo. Foi muito E a gente não interessante. teve uma aula, a gente teve várias aulas. várias, Aquilo sim. já indo, foi Sim. muito bom. É o que fala, né? A gente vai trabalhando conforme o edital. Chegou em dezembro, se o edital entrou isso. A gente vai correr Sim, atrás da sim. Keila, vamos fazer, vamos. A gente tentou, vou fazer depois da última pergunta, a gente tentou, né? A Dani até viu minha tentativa de. Eu queria trazer ela aqui. Que aí a gente fazia aqui, Sim. entendeu? Ia ficar legal pra caramba, quem sabe aí esse ano a gente consegue Sim. alguma coisa mais próxima. E agora, pra fechar, quase que fechar, queria perguntar pra vocês se é uma curiosidade minha mesmo, né? Nem questão de, saindo um pouco da questão de estudo, a gente já falou bastante disso, já de estudo e preparação, se vocês pretendem seguir a área da informática depois do EGS, assim, porque eu vejo muita gente também fazendo outras áreas, tinha falado de enfermagem da família, né? De enfermagem, e às vezes eu já vi gente, por exemplo, sendo sargento de informática, fazendo farmácia, faculdade, fazendo faculdade de música, fazendo não sei o que. Então, queria saber se vocês pretendem seguir a área da informática, né? Ou então se pretendem, eu pretendo fazer gastronomia. Pô, legal pra caramba. Eu queria saber, ter essa curiosidade. Pretendo. Caraca, eu não sabia nada. Aí foi gradativo. Agora, sabe quando tu vai se acostumando? Sim. Eu não pretendo sair da área, pretendo fazer uma faculdade sim. Na área de TI, né? Na área de TI. Pretendo fazer outros concursos Legal. na área de TI, porque eu gostei. Até mandar um abraço, provavelmente vai ver, o Carlos. É um exemplo de questão de concurseiro informático, estudou comigo. Eu passei, ele passou no ano posterior. Hoje o Carlos ficou 2 anos como sargento, hoje o Carlos é analista judiciário da área de TI. Ele estava em Cuiabá, se não me engano, e agora foi em Espírito Santo, o cara já passou em não sei quantas provas aí da área de TI. E eu até fico brincando com ele que daqui a pouco é auditor, com certeza ele vai assumir um cargo muito grande aí. E é um exemplo dessa área, e o cara continua estudando, fazendo faculdade. Se você E gosta, doutorado. né? Se você Eu gosta, comecei o IAGS. você não para. Cara, às vezes a gente entra pra estudar, acha que é uma coisa. Só que o IAGS mudou minha vida de cabeça pra baixo. As amizades, tudo quando você se torna concurseiro, tudo Sim, a sua. tudo. Eu falo, cara, eu não sou a mesma Carla, 17 anos, que começou a estudar. Não, tudo mudou, minhas amizades, o ciclo, aonde eu frequento, tudo, literalmente tudo. Minha visão para as coisas mudou muito e graças ao IAGS, a informática, abriu muitas portas para mim, informática, e creio que vai continuar abrindo muitas portas. Não sei ainda o que eu vou fazer não, cara, depois. Eu tô no mesmo momento que eu tinha quando eu tinha 17 anos, que eu não sabia o que fazer, eu não fui bom o suficiente pro futebol, não cantava, não dançava. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que estudar. Então, quando você não tem nenhum talento, você tem que estudar, né? Agora eu passei, vou tentar outras áreas quando eu me formar, sei lá, vou começar a criar conteúdo pra internet.
Mas. Quem Não. sabe a gente vai ter alguém aí no sistema. Aí se não der certo, cara, se não der certo, infelizmente vou ter que estudar de novo. Vai ter que estudar de novo. Eu não gosto de estudar não, cara. Odeio estudar, sentar ali, é chato. O primeiro É. colocado falou que não gosta de estudar. Não, eu odeio. né? Acho que eu nem gosto de Eu estudar, também, cara. eu nunca fui aluna nota 10. Nunca tirei. Ai meu Deus, que brilhante. Cara, é o que eu falo. O EGS, ele não é um concurso para quem gosta de estudar. Ele é um concurso para você sair daquele ciclo ali, elevar um pouquinho, ganhar um saláriozinho interessante para você conseguir olhar mais ali os caminhos ali, já ter uma independência financeira para você focar em outra Creio que coisa. seja melhor, pô, uma pessoa de 17 anos não Sim, tá meio sim, perdido. exatamente. Pô, e aí chegam os pais. Vai fazer. Foi uma coisa que meus pais fizeram comigo. Você vai fazer Enem? Você vai fazer o que na sua vida? Aí tu olha o Enem. Cara, Não tem base, tu não tem eu base. fui pro Enem e eu fiquei dormindo lá porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, eu não quero fazer essa prova, cara. É muito conhecimento, muita coisa Pô, ali, né? muita Muito coisa. conceito. Outros concursos, já tem aquela manada estudando, ó. Aí você vai pegar um CLT, que você não vai nem dormir, não vai ter vida, não vai. Cara, é um nada. caminho que você consegue ele não. Você E não meio que precisa você ser- não é nada. É, Assim, você com sim. 17 anos acabou o ensino médio, Sim. e aí, o que você é? Vai aquela coisa, não vai conseguir um trabalho tão Não, assim, cara, falando de média salarial, você Sim. vai ganhar aí de 4.500 a 5.000, 5.000 e pouco, dependendo de onde você esteja servindo. Com 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos que seja, você tá ganhando Cara, esse salário já já na carreira. Cara, é uma coisa. O EAGSC é um concurso que eu acho que é o mais fácil, cara. É o mais Porque fácil, sim. se É o tu mais pega fácil. a ESA, EA, tu vai tomar bola se você trabalha. O EAGSC você consegue trabalhar, estudar tranquilamente, é cara. oportunidade para as pessoas mesmo que não tiveram base, Isso aí. que não tiveram base, Ter uma carreira pública, ter assim. uma carreira pública. É um trampolim para você vivenciar coisas melhores na sua vida. Até de CEF e de SAD, cara, a Sim. concorrência é muito grande, cara. É muito É. grande. Aqui teve 136 aprovados que tu falou. 136 aprovados. Absurdo Você isso. concorre direto, aí você tem que acertar metade da prova, né? Pô, metade da prova, né, já sei lá, não é uma prova difícil, tá muito tranquilo. Acertando metade, você tá concorrendo com 136 Sim. pessoas do Brasil inteiro. A ESA Cara, esse ano que teve, eu acho que o menor número de inscritos dos últimos anos foi 100 mil pessoas. foram 100 mil. A menor dos últimos anos. É E absurdo. o pessoal tá Sim. falando, olha, grande oportunidade, Pô, o pessoal se inscreveram 100 mil. 100 mil Só pessoas. 100 mil pessoas. Lá tu vai virar história, geografia. Eu ficava na aula de história para estudar pra ESA, eu dormia, porque eu não Sim. porque eu saía da escola técnica, né? Ia estudar lá no preparatório. O cara era um coroa falando pra caraca de história e que Dom Pedro, eu ficava, que isso, cara. Aí para conta a história da vida dele, aí volta pro Botei conteúdo. EPICA, quando eu vi a matéria da EPICA, que ruim, eu falei, pô, você é da FAB. Aí minha irmã, faz EPICA. Aí eu, pô, EPICA? Aí fui eu, primeiro dia na aula de matemática. Matemática da Loucura. EPICA? Loucura. É loucura. Aí eu falei, pô, cara, e já tinha gente lá, e tu olha, meio que, não é uma prova para pessoas pobres, mas é para aquela prova pra você não tem muito tempo, não tem muita condição. Quer passar rápido, Entendeu? Quer uma coisa que quer passar 6 anos estudando pro negócio, Sim. você sabe que abre todo ano, entendeu? Então, Não é aqueles pais que, não passei no Enem, posso fazer de novo. É aqueles pais que já ficam ali que no já tá na colégio, expectativa, tu não ó, vai. Igual você, não passou, ó, tu vai. Eu acho que todo mundo ia já tem aquele pai e mãe que fala, Aquela ó, pressão, ó, tempo, Atenção. deu 17, 18 anos, vamos procurar uma coisa pra fazer, tu sai de casa. Sim. Cara, eu já fiz muita prova, tipo, pra nível médio e nível fundamental também, que eu acho que foi muito importante pra mim perder a ansiedade. Sim. Porque eu lembro da minha primeira prova que eu fiz assim, que foi nível fundamental, acho que foi do Colégio Naval, eu tava muito nervoso, eu nem tinha estudado pra prova, mas só o ambiente, sentir, entender, nervoso, porque às vezes tu fica tão ansioso, caraca, onde eu vou me perder aqui dentro, não sei o que, eu acho que isso foi muito importante pra mim fazer outras provas. Sim. Sim. Eu também fiz outras provas. Então. Eu fiz de escola técnica, não passei porque eu não tinha base. Eu também. Então você vem com aquela bagagem tipo assim, de reprovações. Não passou. Não passei, tô reprovada. Minha mãe vai ficar falando a dessa no meu ouvido. E aí já vinha aquela coisa de reprovação, tu se sente, caramba. Aí tu chega com 17, 18 anos. Aí tu olha pra aquilo e fala assim, caramba, eu já reprovei em tudo aqui agora. Sim, Eu sim. vou mais uma pra. Aí você dribla isso, não. Agora é minha oportunidade, isso aí é experiência, é bagagem, vambora e levantar. Porque se você ficar sentado pensando, Sim. tudo eu reprovei, tudo eu reprovo, tudo eu faço, Verdade. não vai Cara, adiantar isso é nada. sensacional. Pô, tem uma parada, cara, uma curiosidade que eu fiz a prova da FATEC e eu fazendo uma prova, passando com o cartão resposta,
eu lembro que eu passei 5 pro cartão resposta errada, seguida. Eu acho que eu tava na ansiedade, eu passei 5 no cartão resposta seguida errada. Então, nessa prova agora que eu fui aprovado, eu olhava pro cartão resposta, ó, 13A, posicionava a minha mão A, aí eu marcava. Porque você tem tempo. Sim. Se você fizer isso na EA, não vai dar tempo. Você tem uns 20 minutos ali pra fazer. Mas no EAGS você tem muito tempo. Eu terminei a prova, acho que tinha 1h30, 2 horas. E eu acho engraçado porque tu treina pra uma parada tão... Eu sempre falava isso, cara, treina pro pior. Porque quando chega lá, você abre a prova, fácil. 2 expressões. Ou tu vai ter aquela expressão que, caraca, não sei nada, ou tu vai ter aquela expressão, tipo assim, caraca, é isso. Pô, eu já tava... É aquela sensação de, eu senti isso também, então quando você fala, cara, eu abri a prova e falei, tô aprovado. Sim. Eu não tem como. Esse ano não. Eu tava tranquilão, toda a minha preparação. No dia anterior da prova eu comecei a tremer, eu deitado assim na cama pra acordar no dia seguinte, eu tava todo mundo tremendo, minha mãe, como que tu tá? Tô muito nervoso, muito nervoso. Eu acordei, eu tava calmo, aí eu abri meu computador, abri o e-book e comecei a estudar antes da prova, 2 horas antes da prova, eu comecei a olhar lá, não, é isso que falta. Aí eu cheguei na prova, nervoso, me tremendo todo, Eu chorei. abri a prova, não entendi nada. Aquele texto de português, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Português, cara, eu li o texto, eu cheguei no meio do texto, o que eu li agora? Eu não tava entendendo nada. Aí eu vou fazer as questões que são mais fáceis. Nada era fácil pra mim, porque eu acho que eu tava tão na ansiedade. Aí foi o que eu te falei, eu levantei, joguei uma água no rosto, voltei, fiquei 5 minutos sentado assim, olhando pro nada, olhando pros fiscais. Aí eu, agora eu vou voltar. Aí eu comecei a fazer igual água, aí foi embora. É muito a pressão. Eu acho que foi uma das provas mais difíceis, assim. De português. Português tava brincadeira, cara. Tanto que quando eu vi aquele português, você já fez diferente. Quando eu vi aquele português, eu falei assim, não vou pra informática. Porque eu vou ficar aqui, eu vou ficar mais nervosa, vou perder tempo, vou cansar. Fui pra informática e falei assim, poxa, eu tenho muita informática. Aí eu sempre falo, vê por onde você vai começar, não fica trocando. Vê por onde você vai começar. Comecei por informática, fiz toda a informática. Aí ali eu gosto muito de chocolate, né? Muito chocolatinho. Sentei, a mulher da prova até ficou me olhando. Sentei, comi meu chocolate e falei, calma. Eu sei, eu vou conseguir fazer. E que eu tô nervosa. Porque não adianta, quando vem aquele momento, abre a prova, tu abre a prova, tu olha aquele texto e fala, você meu Deus. Não vai entender. Não vai Como é que sai uma matéria, você não vai entender. Aí foi até engraçado, porque a primeira questão de informática era sobre uma coisa bem sutilzinha de PO. Aquilo ali, quando eu olhei, eu falei assim, pô, tranquilo. É isso? Ganhei uma questão. Poxa, ganhei. Aí tu já pega a outra. Ah, essa aqui eu já não sei tanto. Aí já pulava. Fiz as fáceis de informática. Quando eu era as fáceis de informática, eu falei, pô, 40 eu banco aqui. 40 eu tenho certeza que eu peguei. Sim. Aí eu deixei de lado. Aí fui fazer português. Português estava um pouco mais difícil. Só que eu sempre tentava manter a calma falando, pô, eu estudei. Mas eu vou te falar, quem estuda sente o nível da prova. Então quando eu saí, meu pai perguntou como que foi, eu falei, passei porque o português estava muito difícil. Eu já sabia que eu tinha passado por causa que o português estava muito difícil. Eu me preparei para aquele nível de português. E às vezes o cara que não estudou muito bem, ele acha que ele acertou. Acha que acertou, mas... Só que você tem uma maldade maior já. Eu queria fechar só com um conselho de vocês para quem tá começando, para quem vai fazer a prova a primeira vez aí, talvez nem abril, não tem como a gente precisar, né? Mas provavelmente assim, abril do ano que vem. Então, para quem vai fazer a prova no ano que vem, o que vocês indicam, o dia da prova também. Então, eu queria que vocês só dessem esses comentários aí. Vocês já estão. Você que já começou a comentar. Cara, então, quando você começar a olhar para esse concurso, você já vai ter todo o aparato do Eric, né, comprando o curso dele, aqui fazendo merchan, você já vai saber o que você tem que fazer. Então você tem que focar na sua mente que você é o melhor, né? Sempre que você acordar para fazer, você tem que pensar, eu vou estudar mais do que os outros, e quando terminar de estudar, você tem que pensar, eu estudei mais do que os outros. Essa foi a coisa mais importante para mim quando eu comecei a estudar, que foi pensar que eu era o melhor, né? E foca a informática, que a parte de informática, o que funcionou para mim foi não entender e decorar. Decorar mais do que entender, porque realmente tinha coisa que eu não ia entender de jeito nenhum. Nem se trouxesse, sei lá, o cara da NASA para me explicar, eu não ia entender. Algoritmo de roteamento. Tem coisas que você precisa... Cara, vou te falar, essa aula de algoritmo de roteamento foi
Eu tenho trauma até hoje, porque eu assisti uns 50 vezes essa aula. Essa foi uma das aulas que eu assisti. Eu não assisti a videoaula, mas algoritmo de aumento eu tinha que assistir. Quando eu abri o e-book tinha, sei lá, 20 páginas de uma aula, eu fiquei, esquece. Então eu dividi essa aula, porque o tempo que você precisa estudar é menor. Então você consegue, tá muito conteúdo em uma aula só. Você divide em 2 dias, 3 dias, o mesmo assunto. Porque realmente, decorar 20 algoritmos de roteamento demora, leva tempo. Então eu dividi ali em 3 dias. Então foi isso, cara. Informática, decorar mais e entender menos. E português você tem que fazer muito exercício, cara. Não deixa pra, janeiro eu vou pegar português em 4 meses. Não vai, pô. Cara, só a parte de morfologia ali, que você tem que decorar um monte de palavra, saber a sílaba tônica de cada palavra, você demora muito tempo. Decorar 200 coletivos, verbos. Cara, eu ficava todo dia conjugando verbo, porque a minha professora do presencial para EA e para ESA, ela falava todo dia, já conjugou verbo hoje? Então, isso foi uma coisa muito importante, você tem que conjugar verbo. Tem site que conjuga verbo, fica repetindo ali para a telinha que você vai ser aprovado. É isso aí, cara. Uma novidade até para falar é que vocês não pegaram, mas esse ano tem português na plataforma, então já vai ajudar um pouco a dar um direcionamento. Praticamente eu estou obrigando o cara, estuda português também, porque normalmente as pessoas focam totalmente em informática, acham que português eu já sei porque eu tirar uma nota boa no colégio. Eu fiz isso aí em português, cara. Eu falei, não, janeiro eu vou começar português. Eu me frustrei, paguei lá um curso semestral, eu nem usei porque eu parei de estudar antes, entendeu? Sim. Não deixa o português pro final, porque o português que vai te deixar na posição certa. Porque informática, você vai fazer a prova em 30 minutos, porque não tem o que você pensar sobre a questão. Você leu, entendeu? Você sabe, você vai fazer. Se você não sabe, aí não tem jeito, tem que chutar. É o que o meu professor ele diz. O português, ele vai te colocar na briga ou vai te tirar. Porque informática é peso 2. Só que a tendência é que o português venha um pouco mais difícil e aí é decisivo. Ou você vai pra briga ou não, ele tira da briga. Porque um cara que tirou, vamos supor, se você pegou 28, pegamos 28. Aí você tira 54, caramba, ele já tirou um pouco mais. Mas se você vem, tira 24 de português e pega uma nota razoável ali específica, já te corta do jogo legal. Tinha um menino de CEF que falou que quase gabaritou a prova de CEF e não foi nem aprovado em português, foi desclassificado. Tem que estudar português, não tem jeito. Tem jeito. E isso era uma coisa que eu via, exatamente isso. Eu via alunos reprovados que, cara, eu gosto muito de analisar as coisas. Só que eu tenho números, né? 136 aprovados e tal. Eu fico olhando lá aquela listagem para pegar os dados, para entender muito de lá. informática, quando chega o português já não é aquela coisa que não dedicou tanto tempo. É o que eu mais vejo, aluno meu fazendo quase 60 em informática e tirando 10 em português. Eu sempre, como ele botou, eu sempre pensava isso. Tinha um amigo meu que ele estudava comigo e ele ficava me perguntando: Carla, você tá tranquilo e tal? Eu falo, cara, não é possível que todo mundo tá fazendo o que eu estou fazendo. Pô, exatamente. Não é possível que todo mundo do Brasil tá aqui dando a vida pelo IEGS. Não tá. Cara, tem um momento. Quando você resolve, você vê que não tá. Tem um momento da sua preparação que tu olha pra trás, assim, pra trás do teu dia e tu fala, ninguém fez isso ninguém não. Fez isso. Com todo respeito, ninguém acordou 3 horas da manhã, nada, pra fazer questão. Ninguém. Teve um dia que eu fiz 300 questões. Eu contei 300 questões de casa. Quem faz isso? Quando tu chega nesse nível, cara, esquece, você vai passar. E é assim, é o que eu falo, não vi nesse tempo todo alguém estudando igual vocês estudaram, né, fazendo questão só vendo e não passando. Cara, é um concurso democrático, se você fizer ali por onde você vai passar, não tem como. E aí você sai da prova até se questionando da sua pontuação. Tipo, eu me questionei, eu falei, caraca, eu só peguei isso. Cara, eu olhei. Eu errei umas questões muito bobas, cara, por falta de atenção. Eu treinava muito pra não ter falta de atenção, eu errei uma de banco de dados que era brincadeira ali, eu nem lembro qual a questão, mas eu errei, que não podia errar. Entende? Então são coisas que pode tirar sua classificação, mas graças a Deus não deu ruim não. E pra finalizar, eu queria perguntar pra vocês como é que foi a sensação de ver o nome lá, ainda mais no topo da lista, como é que foi pra vocês aí, pra gente finalizar? Vou te falar, vou ser sincero que eu nem tive, feliz, pulei, não, eu falei, tá bom, eu só queria passar, acho que foi um alívio. Primeiro ou último, só queria estar no titular. Foi muito mais o alívio de, caraca, mané, consegui, agora posso pensar em outras coisas, começar a fazer outras coisas, do que mesmo a felicidade de minha mãe, passei. Minha mãe ficou muito orgulhosa.
loucura, já quer falar pra Sim, todo mundo. sim. Eu falei, mãe, calma que eu ainda não tô nem lá dentro. Ainda tem que fazer. Tem os etapas exames. aí. Pô, ainda tem muito. Minha mãe já quer contar pra todo mundo. Botar tua foto no outdoor, Pô, né? minha mãe é... Mas ela foi muito importante pra mim também nessa trilha, né, cara? Pra chegar pra aprovação, porque querendo ou não, ela não ficava... Ela falou lá, ó, esse é o último ano e tal... Mas ela não ficou durante esse processo falando, e aí, como tá? Sim. Não, você tá estudando? Não, você tem que estudar, você tá... Porque também percebe, né? Às Pô, vezes eu tava lá de tarde, no meu quarto, jogando, porque eu precisava esparecer a mente, porque você pega um algoritmo de ordenamento para estudar, cara, tu vai ler o primeiro, ler o segundo, o terceiro, você já não tá lendo nada com nada. Sim. Então você realmente tem que, sei lá, mexe no TikTok, vai ver um Twitter. Então eu ficava jogando lá, ela entrava e ela não falava nada. Eu já pensava, caraca, mas será que ela tá achando que eu não tô estudando? Mas ela me deixava à vontade, ela só ia cobrar mesmo a aprovação. Sim. A minha mãe também. Pra mim foi uma emoção um pouco maior, porque quando eu saí da PPE, que eu vi 15 vagas, eu virei pra todo mundo e falei, eu vou desistir. Sim. Acabou. Eu já tinha certo que eu ia desistir. Quem não deixou desistir foi a minha mãe. Falou assim, vai desistir, cara? Fui titular, minha família... Já teve esse caminho todo, né? Tu chegou até aqui pra isso, Sim, sério? sim. Ah, não se dá como derrota não se dá. E aí foi meu pai que virou pra mim e falou assim, quando você tem 19 na época, tem 19 anos, cara. Eu tenho 50. Quantas frustrações eu já passei na minha vida? Sim. E eu tô aqui, eu não parei. Sim. Se hoje eu conquistei tudo que eu conquistei, foi porque eu não parei. Aí você agora, aos 19 anos, vem falar pra mim que você vai desistir? Sim. Então, minha filha, tá sendo fraca agora nesse momento. Então eles deram aquele estalo, aquele susto. Eu falei, eu tenho que correr atrás, tenho que mudar, se eu quero isso mesmo. Aí foi quando eu falei com você, né, do curso, eu falei assim, cara, não, tem que correr atrás. Não tem grana, não tem nada, porque eu já tinha gastado toda a minha grana lá na PPL. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei com aquela pressão. Porque a pressão de você ser titular em um ano e voltar pro outro ano, Sim. é aquela pressão de tipo assim, tu tem que ser Eu titular tenho que ser de novo. titular de novo, senão eu vou estar voltando. Tinha aquela pressão. E aí a pressão eu também tentava controlar ao máximo, tentava não deixar me abater. É muito jogo de cintura. Todo mundo tá caindo na tua volta e tu, ó, calma. Eu vou conseguir acreditar, não ficar naquela coisa, eu tô desanimada, eu tô isso. Sim. Todo dia tu vai estar desanimado. Todo dia vai estar. Ninguém gosta, ninguém acorda animado pra estudar. Ninguém gosta. Entendeu? Eu já às vezes assim, eu levantava, eu nem ficava demorando muito um café, porque eu sabia que eu ia ficar desanimada. Eu já sentava logo. Às vezes pegava meu café, já sentava, depois quando eu ia, eu falava, não, vou levantar, tomar um banho de roda, mas já ia naquela intuito de eu tenho que fazer. Sim. Parar pra pensar é a pior coisa, você vai pensar nas piores coisas possíveis, você Pensa em tudo, cara. vai pensar em tudo. Então eu tentava me manter ao máximo tranquila. Então quando eu vi como 02, foi aquele assim, meus pais nem acreditaram. Sim. Mas caraca, tu passou, tu conseguiu. Eu liguei pra minha irmã perguntou, caraca, mentira, nem tô acreditando. Porque foi muito rápido as coisas. Eu fui da bebê, aquela correria. Aí já voltou, fez outra prova, que é tudo em cima, né? Quando você faz tudo em tudo cima, aquela correria. Então eu falava assim pra minha mãe, mãe, talvez nem eu seja classificada. Sim. Tem muita gente que tá ali estudando, tem muita gente boa, mas tudo bem, eu vou continuar. Eu falava isso pra minha mãe, falava, se eu não passar esse ano, eu vou continuar, eu vou até o fim. E isso foi importante, porque eu não me preocupei de eu tenho que ser titular, eu me preocupei que na hora Deus ia fazer eu passar. Sim. Então eu continuava persistindo, falando, não, ter a paciência, tenha calma, essa hora vai chegar, tenha paciência. Às vezes é aquele negócio, não é o talento, é a obsessão, você ser obcecado naquilo mesmo. Outra coisa importante também é não se preocupar com o número de vagas, né? Sim. 15 vagas, pra mim que eu sou ampla, 12 vagas. Cara, você precisa de uma vaga, cara. Então, quando começou o curso, eu lembro que eu olhei lá o grupo, quantos tinha inscritos, né? Aí tinha, sei lá, 50 pessoas. Eu botei na minha cabeça, esses são meus concorrentes. Sim. Então, nenhuma das 50 pessoas pode estudar mais que eu. Sim. Entende? Então, saiu lá o negócio de número de inscritos pra prova, 2.000 e porrada, né? Eu falei, esses 2.000 e porrada não tá disputando comigo. Eu tô disputando com aqueles 50 que começaram no primeiro dia de curso. Sim. Então, é isso aí, cara. Você não precisa disputar. Nem todo mundo continua, não. Nem Tem todo gente mundo, que tá pessoal. lá em janeiro, que faz a inscrição e não aguenta pancada, às vezes para, às vezes exatamente, desanima. cara. Então, o seu diferencial é isso, aquela pessoa que, não, eu vou até o fim. Tem que ir até o fim. Vai ser perfeito? Todo dia você vai acordar, vai estudar 6 horas? Não, vai ter dia que você vai estudar 3, mas é persistir.
Sério, a aprovação é você persistir naquilo ali, ver os seus erros, persiste. Persistir é parada. Eu também ficava muito preocupada com o número de vagas, mas depois eu fiquei falando, cara... E é uma coisa que eu tô batendo bastante a tecla esse ano também, dessa questão de vagas, né? De que o pessoal não é pra ficar naquele desespero de vou aqui na EGS. CAP abriu muita vaga, vou pro CAP. Não. Aí a EGS voltou, a CAP caiu, aí eu volto. É loucura. Tem uma coisa sempre com a outra. Eu tô falando- Vou estudar para a EGS, vou conseguir passar no CAP. Não necessariamente, cara. São matérias diferentes, são fontes bibliográficas De 9, eu diferentes. sei se vocês viram meu história, mas eu analisei de 9 livros, 6 não são iguais. Como é que... Tu pode fazer, mas também Pode- escolha o que você vai Exato. dedicar. Não, eu acho super viável se inscrever e fazer. Pô, Sim. beleza, você tá estudando informática de forma geral. Agora tá abandonando o edital pra estudar Não. outra, pra você voltar pro edital. Não tem É nada a loucura. ver perdendo uma coisa tempo. com a outra. É loucura. O fulaninho que tá lá se dedicando ao CAP e você que tá lá estudando pro IEGS, já tá um tempo. Exatamente. Não adianta você chegar lá e falar, não, eu vou estudar aqui um mês antes da prova, e o fulaninho que tá lá estudando há muito tempo. Sim, exatamente. Aí o cara tá estudando desde junho. Lá, Não, o cara já não é pegou, possível. Cara, concurso tu tem que ver a fonte bibliográfica, porque isso aí. às vezes o cara é professor de português, mas o cara estuda o autor Pestana. É. Aí tu vai pra AGS, é o Celso Cunha, tu vai errar a questão boba. Tipo, Sim. o MIM, a questão do MIM foi brincadeira, o MIM é sujeito. É. Ninguém nunca sabia isso, nem os professores, até os professores falam, não, isso é anulado. Sim, Mas sim, tava sim. lá um parágrafozinho pequenininho É. que o MIM poderia ser usado como sujeito. Então você tem que prestar atenção nos autores, cara. Você pode conseguir fazer aqui uma questão de lógica de programação que é realmente lógica, mas aí tu vai pegar uma questão de redes do CAP, pode ser totalmente diferente da rede. Pô, mas aí a pessoa vai lá, passa 6 meses se dedicando ao CAP, aí do nada ela vai fazer IEGS. Não, continua no seu E aí ela CAP. pega já a EGS já, que ela já começa a gente em outubro. Então ela já pegou ali, cara, já perdeu um bom Sim, conteúdo, aí ela corre, aí ano que vem, de novo, ela vai pro CAP. E isso gera uma confusão na cabeça, porque você deu o conceito do autor, depois deu o E conceito se do autor. frustrar, porque vamos lá, aí você está estudando aquela matéria. Gente, o seu cérebro está acostumado com isso, para ele aprender uma coisa nova. Exatamente. Pô, Aí eu cara. falo pra você que lógica é o conceito do espaço ordenado para resolução do problema. Aí o outro autor fala que lógica é cálculo matemático, você que. Aí tu você... é o fera que vai conseguir, ninguém conseguiu, mas exatamente. você. Cara, Oh. eu tava estudando, eu falava, tipo assim, tio, tia, amigo da minha mãe, pô, tá estudando, não sei o que, pra concurso? Eu falei, pô, tô. Faz Eu isso. estudo, é um de informática. Não, você vai fazer o CNU? Cara, eu até queria, mas não tem nada a ver. Tipo, o meu edital é português e informática, que eu vou estudar, sei lá, pra PM, vou estudar Sim. direito, não tem nada a ver, uma coisa. exatamente. Não tem como, as pessoas acham, as pessoas de fora ficam palpitando muito, só que elas não têm nem noção do que é A própria estudar, família. escolher um concurso. Sim. Não tem nada a ver uma Acho coisa que o com a outra. concurseiro ele vê tudo que aparece. E tu fica na Prefeitura, tensão. faz a prefeitura. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu pai, caixa aqui, abriu Caixa, caixa, informática. Banco do Aí eu Brasil, olhei, vocês pegaram o Banco do Brasil também. Cara, caralho, as pessoas falam. não, Aí eu olhei, Microsoft, um monte de coisa. Não cai isso, cara. Navegador, não sei o que, cara, muito isso. Então, pessoal, tivemos o privilégio aqui de acompanhar um pouco aí o primeiro e segundo colocado da EGS. E aí, cara, eu gostei muito, sério, eu gostei muito. Queria agradecer muito a vocês porque, cara, foi uma conversa que fluiu tranquilamente, um roteiro aqui, mas só foi pra mais ou menos dar um direcionamento. E o mais interessante é que eu não esperava também que fosse tão gente como a gente, porque foi um negócio assim muito. Eles falaram, e a gente conversou antes, né? Vamos ser sinceros e falar realmente. Não tem por que a gente chegar aqui e falar, eu estudo 20 horas por dia, por isso que eu. Não, aqui é. Realmente, o que você fez? Como é que foi? Qual é a rotina? Pô, você viu o primeiro contato falando jogar videogame. E é isso aí, tá tudo certo, tá tranquilo. Então, queria agradecer muito aí vocês pela oportunidade, porque eu sei que, pô, hoje é um sábado que a gente tá gravando, pessoal. Sábado eu queria que todo mundo tá em casa, queria que todo mundo tá tranquilo, só queria estar em casa no TikTok, mas vieram aqui, né, pra gente fazer essa gravação e documentar esse momento, né, que a gente está vivendo e também ajudar as pessoas e tentar divulgar mais aí esse concurso para que mais gente conheça. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Novamente, queria agradecer muito vocês. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu aguardo vocês na próxima. E lá, Vai, né? tá vendo?